um pouco daquilo que a gente ministrou ontem aqui na igreja, né? A gente compartilhou sobre, estamos compartilhando sobre o tabernáculo, a tenda, né? E o templo. Então, estamos trazendo essa ideia, essa estrutura, esse pensamento, né? Que precisamos ter realmente, assim, precisamos ter sistematizado a nossa vida, né? Nossa aproximação a Deus, nós entendemos os passos que temos que dar em direção ao Senhor, tanto no Evangelho para entrar no reino de Deus, né? Com arrependimento e o resto do percurso, nós vamos falar aqui, como também de uma vida diária de oração. Precisamos de realmente uma vida diária de oração e como essa vida de oração deveria se espelhar, né, olhando para o templo, para o tabernáculo e para a tenda. Como seria importante nós olharmos ali e vermos que princípios esses lugares, né, físicos, onde Deus manifestava sua presença, eles têm como pedagógico para nos ajudar a ter uma vida de oração e como funcionar essa vida de oração. Eu digo para vocês assim, tem mensagens que são especiais para a gente. O que eu ministrei ontem, né, que encheu muito meu coração e é o que eu tenho vivido em oração com Deus. Então, não se trata somente de uma verdade bíblica, se trata de uma realidade. E eu quero compartilhar esses 2 dias com vocês sobre esse assunto. Quero orar aqui para a gente começar e daí a gente parte para a gente falar sobre o tabernáculo de Moisés, tá bom? O tabernáculo de Moisés. Pelo menos, eu não vou trazer um estudo para vocês, eu quero trazer um princípio para a gente poder orar. É o intuito desse encontro aqui toda manhã. Então, né, o estudo deixa para outro momento. Mas agora, nesse momento, a gente precisa pegar princípios espirituais que tem nesse tabernáculo para a gente poder aplicar na nossa vida de oração e nos aproximarmos de Deus. Vamos lá. Senhor, muito obrigado por esta manhã, obrigado pelo que o Senhor já fez aqui, desde cedo aqui, Senhor, já que essas orações agora começam às 2, né? Levando em consideração que em Portugal a gente já está em oração às 6 do Brasil, aliás, 6 de Portugal, 2 do Brasil, e agora também, Senhor, essas orações que aconteceram agora às 5 horas da manhã no Brasil, com a organização do pessoal aí de BH, o coração deles, a rendição deles, tem sido um exemplo para a gente, ó Pai. Muito obrigado. E obrigado por esse tempo que nós temos tido aqui. Tem sido um tempo muito especial, Senhor, muito glorioso. Esse final de semana foi uma bênção. Lembro de sábado, ó Deus, da leitura do livro, como foi importante, como foi pontual, e como isso traz crescimento para nós ouvirmos uns aos outros, ó Deus, e ver o quanto as pessoas estão recebendo do Senhor também. Te entrego essa manhã em tuas mãos, Espírito Santo, e te peço que essa semana toda seja uma semana extraordinária de crescimento e amadurecimento na fé, na caminhada com o Senhor. Nós louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho sempre feito essa apreciação, essa ênfase na importância, né, desse momento, todas as manhãs. E quando eu oro, sempre me vem na mente ações de graça, né, a Deus, porque durante tanto tempo a gente passa esperando que Deus conecte a gente a pessoas que têm a mesma fome, que têm o mesmo anseio. Às vezes você está vivendo algo espiritual com Deus, vivendo uma pegada com o Senhor, assim, que está crescente, né, consistente e expansiva, mas ao mesmo tempo consegue se expandir e tocar em algumas pessoas, mas não aqueles que você queria que tocasse. E às vezes torna frustrante, porque você diz assim, poxa, como eu queria que as pessoas, né, estivessem vivendo o que eu estou vivendo, como é que minha família estivesse vivendo o que eu estou vivendo. Geralmente é o que a gente fala. Deixa eu baixar aqui. Porém, a gente sempre fica com esse pensamento. Mas aí, quando você encontra um grupo de pessoas que ama o Senhor, que ama mergulhar em Deus, que ama realmente buscar a presença de Deus, você fica impactado, você fica realmente constrangido. Em vez de você achar que você está bem, você começa a enxergar que você precisa melhorar muito para poder realmente crescer e amadurecer na fé. E muitas vezes, quantas vezes nós estamos, na verdade, paralisados, né, na fé, quando poderíamos desenvolver. Nos conformamos com a ideia
de termos tempo, né, cronológico de crente e de que temos experiência. Mas esses ajuntamentos nos faz ver, né, que existe 7.000 que não se dobram, que estão na água e no pão, é uma remanescente que tem buscado a Deus, tem buscado ao Senhor com todo o coração. Então, isso tem trago assim para meu coração. Sempre eu estou orando, às vezes, quando estou orando para começar aqui, me vem essa lembrança, essa memória, essa celebração de vermos o quanto Deus é fiel, de nos juntarmos aqui todas as manhãs, quase 2 anos já, né? 2 anos já, né? Faz 2 anos que eu pratico, estava. Então, 2 anos aqui praticamente, buscando ao Senhor nessas 6 horas da manhã. Então, glória a Jesus por isso. Amém? Passou muita gente por aqui. Muita gente. Todo dia a gente vê gente ou entrando no grupo ou saindo. Se a gente vê duas pessoas saindo. Aí depois vai entrar mais outras pessoas. Então, pra gente não faz diferença, assim, no sentido de quantas pessoas tem, mas ver essas pessoas que vêm, que são abençoadas. Algumas não participam conosco, já tem trabalho na sua igreja local, também da mesma morada. Então, a gente tem que entender que não é aqui o lugar, né? Aqui não é Jerusalém. Então, deixa eu espalhar. Mas vamos lá. Quero compartilhar com vocês esse princípio. Eu acredito que o que vai ser ensinado aqui pode realmente trazer uma mudança extraordinária para a sua vida de oração. Se você aplicar, não é uma receita gospel, são princípios espirituais revelados, porque quando Moisés, e você vai ver no texto aqui, quando Moisés, né, quando Deus falou a Moisés fazer o tabernáculo, ele diz, faça conforme o modelo que você viu no céu. Então, existe um modelo, existe uma substância, algo palpável, algo realmente visível, algo real. Para que haja uma sombra, existe algo real. Então, o que é esse real? Como isso aí pode refletir também na minha vida? E como eu posso desfrutar? Na verdade, a gente não desfruta da sombra. Da sombra a gente aprende os princípios, mas aponta para a substância, para aquilo que é real, que é Cristo. Então, nós já podemos experimentar isso espiritualmente. É só ler o livro de Hebreus, irmãos. Você quer realmente ver a excelência do Antigo Testamento? Vai ler no Antigo Testamento e lê Hebreus. Ler o Pentateuco e ler Hebreus já é uma grande parte, já. Porque você vai ver, e a gente já falou aqui, como Cristo é suficiente, como Cristo é superior. Superior. A palavra que ele usa, pelo menos em algumas traduções, é superior. Superior ao templo, ao tabernáculo, a Moisés, a Elias é superior a Melquisedeque, é superior a todos e qualquer sacrifício que existiu, tanto pela culpa como pelo holocausto, tanto por gratidão, qualquer tipo de oferta, as festas, né, as 7 festas, da mesma forma, as 3 principais também, a mesma forma, Cristo é superior. Tudo isso é uma sombra do Cristo. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui para vocês poderem entender. Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9. Só vou ler esses 2 versículos aqui. Diz assim, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Irmão, farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Faça como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e cada utensílio. Se existe um modelo, existe um protótipo, então. Existe um protótipo, então, a cópia deveria ser semelhante, na verdade, idêntica, pelo menos, né, em representatividade. Precisava realmente mostrar e revelar o que acontece nos céus dos céus, né, e nesse ambiente. Então, existe uma mensagem central? Existe algo central na Bíblia que você pode dizer assim, poxa, isso aqui a gente vê em toda a Bíblia, praticamente, a mensagem central é essa. Qual é? A presença relacional de Deus. O lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus quer habitar, um lugar que Deus quer se relacionar com o seu povo. Sempre essa ênfase, Deus vindo e o povo saindo. Sempre Deus vindo e o povo correndo para o oeste. Né? Essa fuga sempre existindo da gente. Sempre o povo... Jonas, quando quis surgir, foi para o oeste. Né? O povo de Israel foi lá para o Egito. Então, sempre vai para esse lugar. Sempre essa correndo do Éden para realmente para o deserto, para o seco, para o árido, mas sempre fugindo da presença de Deus. E Deus sempre atraindo o homem para um relacionamento íntimo e profundo com ele. Então, a presença manifesta de Deus relacional é um tema central da Bíblia. Quando a gente vai ver o tabernáculo, você não pode ver apenas do aspecto religioso e apenas no Antigo Testamento. Você tem que ver o que Deus quer ensinar com isso aqui. E como você pode aplicar? Uma regra que a gente aprende no método indutivo é o quê? Você tem que observar o texto, nós estamos fazendo isso,
temos que interpretar o texto, que ele significou naquela época, e temos que aplicar o texto, que é o que ele significa na minha vida hoje. Então, apontando para a minha vida hoje, olhando para a minha vida hoje, como eu posso ter uma vida de oração, de um romper, realmente de crescer, de amadurecer, de sair desse lugar e entrar neste lugar realmente de intimidade, de relacionamento profundo com Deus. Será que existe? Será que isso é real ou é utopia? Será que isso realmente tem validade? Será que alguém pode me dizer se isso é real, ou são contos de livros, ou é para algumas pessoas? Será que realmente crescer em Deus? Será que existe essa questão de ouvir a voz de Deus dar uma direção clara e você estar extremamente convicto, firmemente convicto daquilo que Deus está dando para você? Então, existe essa revelação, essas experiências que as pessoas contam, que eu vi aqui em testemunhos, que eu escutei em podcasts, que eu li em livros. Será que isso é real? Se é real, por que eu não desfruto? Se é real, por que eu não vivo isso? Se é porque eu não é palpável, porque não é tangível, porque não é para todos? As perguntas que eu sempre escuto. E que meu coração já fez também. Então, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Pai nosso, não é o Pai de alguns, é o Pai nosso, é o Pai de todos. E Ele quer esse relacionamento, essa profundidade com todos. Eu vou mostrar para você aqui passos importantes do tabernáculo de Davi, da tenda de Davi, do tabernáculo de Moisés, do templo de Salomão, que são essenciais, fundamentais para você entender que isso são princípios para você se aproximar de Deus. Algumas coisas que precisam ser consertadas e corrigidas. Uma, a Bíblia diz, e nós estamos certeza disso, que nós temos acesso dado por Cristo. Temos o Hebreus capítulo 4, 16, diz que nós temos que entrar com confiança no lugar da oração, no lugar no trono, né, diante do trono da graça e da misericórdia. Tem misericórdia, alcançamos misericórdia e graça de Deus. Então, nós temos esse acesso. Porém, isso não quer dizer que acessamos. Isso não quer dizer que entramos. Ter direito de entrar no Santo dos Santos não quer dizer que desfrutamos disso. Existem muitas promessas da Bíblia que são feitas para mim e para você, e não quer dizer que nós vivemos essas promessas. Não quer dizer que a gente vive plenitude. Você lembra que a gente falou sobre o candelabro, os 7 Espíritos de Deus que dizem em Isaías 11 e também em Apocalipse? Nós falamos sobre essa plenitude do Espírito, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de conselho, de poder, de temor do Senhor e deleite no temor do Senhor. E mesmo assim, a gente conseguiu identificar que nem todos nós desfrutamos da plenitude do Espírito. Então, uma coisa é uma verdade, outra coisa é uma realidade, que é nós sabemos a verdade, saber que eu sou filho, ok, uma realidade, desfrutar da filiação e da paternidade sobre minha vida. Então, é outra questão. Então, conhecer esses princípios aqui, isso não quer dizer que eu viva isso aqui. E eu suponho, irmão, que muita gente, antes de acessar esse lugar, que você vai entender depois, talvez não entenda tudo hoje, e você pode tirar conclusões precipitadas se você não entender isso aqui, não concluir tudo. Mas talvez você esteja orando e não desfrutando da presença manifesta de Deus na oração, da revelação clara de Deus e o quanto isso é importante. Por quê? Porque existem princípios. Eu citei semana passada. Buscar-me-eis e o quê? Me achareis. Quando me buscar de todo o coração. Clama a mim e responder-te-ei. Então, existe princípio. Bate, a porta se abre. Busca e encontra. Pede e recebe. Então, existe princípios, existe resposta. Não é você falar o que você pensa, o que você quer, e por isso você só vai ir, deixa aí. A pessoa, já falei para Deus, já conversei com o Senhor. Então, que o Senhor me ouça. Que o Senhor ouça a minha voz, que o Senhor, e se o que eu quiser, ele vai fazer. Não, sem nenhuma resposta, sem nunca ter uma direção clara, ter uma convicção, uma paz que essa de entendimento, não. E esse lugar se encontra, né? Esse lugar você encontra em Deus, na presença de Deus. Na presença, mas Deus está em todo lugar. Tá, mas a manifestação de sua presença, não. Não. Porque se ele manifestar agora, em alguns lugares, as trevas são dissipadas completamente. Completamente. Onde há luz, irmãos, as trevas são condenadas, as trevas são dissipadas. Então, acende uma lâmpada, acabou. Então, precisamos de lugares a qual Deus manifesta a sua presença. E eu quero, irmãos,
Talvez vai soar um pouco místico na sua cabeça aí, mas eu quero que você enxergue o seu lugar de oração, seja onde for, no quarto, no sótão, no porão, no carro, no banheiro, seja onde for. Eu quero muito que você visualize, consiga visualizar este lugar como realmente o lugar do encontro, como o lugar do relacionamento profundo, como o lugar realmente do divisor de águas, do lugar que você acessa, não somente físico, porém também físico. Eu não sei se vocês assistiram um filme, chama-se Quarto de Guerra, acho que todo mundo aqui já assistiu o filme, né? Esse filme. Eu acho que eu sou acho que a pior pessoa para assistir filme gospel, evangélico, assim, eu não sou muito assistir. Mas, assim, mas esse filme impactou minha vida, mudou muita coisa, mexeu muito comigo. Esse e o outro do menino que cai no gelo, do Lago do Gelo ali, e a mãe vai orar para ele ser curado. Extraordinário esses filmes. Né? E tem vários outros que são com aquele Desafiando o Gigante, etc. Só que no Quarto de Guerra tem uma coisa que é muito interessante. Eles mostram ali, claro que existe toda a questão do drama, a questão do enredo ali do filme, né, o que eles querem mostrar, mas tem uma cena, um momento, a qual um senhor vai comprar a casa e ele entra no closet, assim, diz, acho que alguém orou nesse lugar. A gente pode dizer assim, oh, isso aí já é demais, é exagero. Não é. Pelo que pareça, não é. Não é, irmãos, porque altares são levantados, lugares são realmente santificados, consagrados e dominados e conquistados. E você que é um pouco mais tradicional, talvez um pouco mais reformado aqui, não sei, não acredita nessas coisas, vai ofender talvez sua mente, né? Mas eu tenho garantia bíblica de que isso realmente é diferente, é real, isso é realmente comprovado, biblicamente falando. E depois podemos comprovar isso, e o tabernáculo, o templo, já é uma comprovação, a tenda já é uma comprovação. Porque quando Deus vem em um lugar e manifesta a presença, já é a comprovação, não precisa mais de comprovação sobre isso. Então, vamos lá. Ele diz para Moisés, Moisés, constrói conforme você viu, ou seja, ele viu alguma coisa, aonde? Em cima do monte. Só que eu não quero que todo mundo suba mais aqui, Moisés, eu vou descer. Você não vai precisar mais vir aqui para a gente se encontrar, eu vou descer para a gente se encontrar. Vocês acham isso semelhante a alguma coisa? Vocês lembram de alguma coisa? De ele descer para se relacionar? Descer para se assemelhar, para estar perto, para se relacionar, para contactar, para conversar? Filipenses capítulo 2 diz que ele deixou a sua glória e veio. Então ele diz, olha, Moisés, é isso que o tabernáculo vai. Eu não vou conseguir, irmão, desculpa, esgotar todas as informações do tabernáculo. Talvez seja bem melhor você procurar um estudo completo, porque o meu intuito não é trazer toda a tipologia, toda a simbologia, tipologia no caso de Moisés, etc., mas nem a simbologia toda, mas é importante termos isso na nossa cabeça para tentar, né, impulsionar sua vida de oração. Então, vamos lá. Ele diz, Moisés, faça isso. Eu quero que você desça agora. Desça esse lugar de relacionamento, porque eu vou descer no meio do povo. O povo já não queria subir o monte, estava com medo de subir o monte. Mas ele disse, não, eu vou vir para me relacionar com esse povo. Então, construa com esses princípios, para que eles entendam. Não façam. E toda a vida que o povo fazia por pura religiosidade, por apenas um ritual, apenas uma lei ritualística, ele não tinha a essência, a presença de Deus. Deus ficou em silêncio com eles, eles sacrificando e Deus em silêncio com eles. E Deus muitas vezes diz assim, eu não estou recebendo, muitas vezes diz, eu não estou recebendo os holocaustos de vocês. Por quê? Era apenas um ato religioso. E será que isso também não acontece no nosso vídeo de oração, irmão? Quando nós chegamos e fazemos todo o ritual da oração e saímos sem vida desse lugar, o intuito, irmão, é nós estarmos realmente tocados. É estarmos realmente tocados pela presença de Deus. É sairmos deste lugar de oração e dizer assim, alguém olhar para os nossos olhos e dizer assim, cara, você esteve com alguém. Você está diferente. Você foi tocado, você foi mexido. Às vezes, irmão, as pessoas sabem que você veio de um bom estudo bíblico. As pessoas sabem que você veio de um bom culto. Já sabem definir, ó, está feliz, hein? O culto você veio, foi bem. Ou quando você começa a argumentar muita coisa, está estudando sobre o assunto, hein? A pergunta é, as pessoas sabem
quando você sai da presença, quando você, a partir da presença de Deus, você começa a fazer algumas coisas, quando você sai do lugar de oração, certas vezes em mudança crescente nas nossas vidas, irmão, às vezes eu saio aqui do quarto, irmão, já tem uma guerra para enfrentar. Às vezes aqui, sistêmica em casa, porque é uma coisa disfuncional, ou às vezes ministerial, às vezes, né, profissional e etc. Sempre existe uma guerra. E será como é que ele está se comportando? Às vezes, poxa, no final que eu saio, já encontro um desafio. Eu disse, poxa, agora é a hora. Como é que eu vou fazer isso? Mas vai chegar um momento que eu não vou precisar me preocupar com isso. Que vai ser espontâneo, que o Espírito de Deus vai me conduzir a esse. E já vi alguns sinais. Já vi alguns sinais até de coisas que quando eu boto no modo avião, no momento de oração, então quando eu ligo, depois de terminar o momento de oração, quando eu ligo ali o telefone, volta todas as funções, chega algumas mensagens, eu vejo o meu comportamento, a minha cosmovisão em relação a algumas coisas. Porque fosse levar em consideração tudo que a gente está ouvindo, tudo que a gente está vendo, irmãos, pode ter certeza. Pode ter certeza. Só o Senhor para nos sustentar, para nos guardar. Então vamos lá. Primeiro item que ele disse, Moisés, faça um altar. Então eu até coloquei algumas anotações aqui, eu posso depois, não agora, disponibilizar para vocês. Um altar do sacrifício, ou seja, esse local do sacrifício, onde vai ser sacrificados os animais, era oferecido a Deus especialmente para quê? Para os holocaustos, o sacrifício totalmente queimado, os sacrifícios que seriam queimados, coloca aqui, né? Oferta pelo pecado, oferta pela culpa, e também a oferta de paz e gratidão. Tudo era oferecido no altar do sacrifício. E aí, a gente vai ver a representatividade disso também, né? Porque, assim, todos os sangues dos animais eram derramados ali. E as partes eram queimadas com fogo, cada tipo de oferta. Você vai ver isso no Levítico, capítulo 1, 7. Você acha chato ler Levítico? Precisa ler, para você poder entender. Aponta para Cristo. Então, quando a gente vê o altar do sacrifício, nós precisamos entender o quê? Em suma, que Cristo já fez isso, cumpriu. O animal morria no lugar do pecador. Ensinava que o pecado exigia, né, morte, mas que Deus citava a substituição de um inocente. Então, o inocente pagaria pelo nosso pecado. Porque Romanos 6:23 diz o quê? O salário do pecado é a morte. E a vida está no sangue. Quando o sangue era derramado, todo, completamente, a vida se esvaía, saía, né, do animal, assim como Cristo também, até sua última gota de sangue. Então, tinha a expiação, que é isso. O sangue derramado no altar servia para purificar e para perdoar o povo, simbolicamente cobrindo o pecado. Porém, né, em Hebreus 9:22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, irmão. Então, por que Cristo? Porque Cristo cumpre isso, porque ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1:29. Então, o altar do sacrifício aponta diretamente para a cruz de Cristo, onde o verdadeiro Cordeiro de Deus morreu. Jesus, como diz em Hebreus 10:14, ele é o sacrifício perfeito. Sim, ok, entendi isso. Para me ter uma vida, eu entendi que vida, né, sair do pecado, da morte do pecado, eu preciso estar em Cristo. Ok, mas como isso atinge a minha vida de oração? Total. Eu vou explicar para você que você usa isso para salvação, mas não para o seu cotidiano, não para a sua vida ordinária, não para a sua vida com Deus. Você acha, pronto, passei pelo altar, já passei pela cruz. Não. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O problema é esse. Você teve um batismo, nós passamos pelo encontro com Deus, resolvemos uma baita de problemas que tinha ali, fizemos escolas de cura, seminários e perdoamos e fomos perdoados, e agora, let's go, vamos embora. Já estou pronto, estou bem, já estou bem, eu já estou bem. Eu me considero bem, é assim que a gente leva. E aí, toda vida que vai orar, assim, eu já resolvi isso, já está tudo resolvido, está tudo perdoado. Jesus pagou por mim. Está perdoado, se Cristo pagou, isso é uma verdade. A pergunta é, houve arrependimento diário? Há um crescimento de arrependimento ou um enrijecimento? Ou um endurecimento do coração
ou a falta de sensibilidade de ouvir o Espírito, para entender que, diariamente, nós precisamos fazer um check-up. Diariamente, precisamos fazer uma sondagem ao nosso coração e ver se há algum caminho mal em nós. O salmista diz, Senhor, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mal em mim. Prescruta o meu coração. Será que a gente está de manhã, irmão, fazendo essa análise na oração, na vida com Deus? Nós oramos, ou já chegamos lá no Santo e Santo. Uhul! Senhor, fala comigo, Pai. Fala comigo aqui. Os mesmos lábios pecaminosos, os mesmos lábios que falam dos outros, que profanam o santo, é os mesmos lábios que falam comigo, Senhor. Essa mesma boca que diz, me usa, é a mesma que nem passa pelo altar do sacrifício e faz uma análise na oração do seu comportamento. Por isso que não há mais quebrantamento, por isso que não há mais rendição, mudanças contínuas. Porém, ficamos o quê? Ficamos naquela mudança lá do dia do batismo, do dia que terminamos o curso, que fizemos o encontro, seja o que for. Achamos que resolvemos tudo naquele lugar, mas essa pessoa que você está dizendo que está resolvido tudo, continua pecando. Ou vai dizer para mim que não peca? Por que não existe processo? Por que muitas pessoas param na caminhada cristã, irmão? Porque não há arrependimento diário. Não há análise, irmão, do comportamento. Se eu estava aqui com meu filho, o Levi, ele vai assim no pico, né? No pico, não sei se você tem filho assim, né? Mas tem hora que o Levi diz assim, vai lá no pico. E as meninas já fizeram isso comigo também. Agora são mais maduras, então, né, talvez na idade deles da mesma forma. E aí, eu falei uma coisa, fiz uma afirmação sobre ele, e depois tive que chamar ele, vem cá, olha, não, você não é isso que eu disse. Quero te pedir perdão. Eu chateado que falei, você me perdoa? Perdoa, pai. Então, pronto, desculpa, você não é isso. Você só agiu assim, eu fiquei chateado e falei isso, mas você não é assim. Você não é essa pessoa. Então, a gente não tem mais quebrantamento. Vai orar, irmão, tá resolvido. Estou perdoado. Vou aqui entrar no Santo dos Santos e ouvir a voz de Deus, Deus vai falar comigo. Senhor, eu vou lá para o culto agora, eu quero que o Senhor fale comigo. Não tem nem arrependimento. Será que não seria interessante nós fazermos a primeira oração antes de começarmos o culto, a oração do Yom Kippur, vamos dizer assim, todos os cultos? Parece um hipérbole, talvez assim, um exagero. Mas será que não deveríamos fazer todos os dias? Já que todos os dias, hoje eu estou acordando para estar na presença de Deus, me relacionar com Ele, será que não seria uma grande oportunidade de eu dizer, Senhor, Espírito Santo, eu quero, antes de chegar e ouvir a tua voz, porque existia esse temor no coração do sacerdote, e quando não existia, não se preocupasse não, porque existia no outro que vinha depois dele, que ele morria, então pronto, já existia depois dele, no que vinha depois existia, pelo menos no outro. Se não existir no seu coração, que se vai fazer fogo estranho, então vai lá fazer fogo estranho, para você ver. Vai lá. Matou logo os filhos do sumo sacerdote, os dois, que ia substituir ele. Vai lá, brinca lá. Nós brincamos, irmão. Nós entramos na presença, Cristo pagou por mim. Pagou o quê? Houve arrependimento? Não, está garantido já. Tá bom. É por isso que não avança na oração, por isso que não escuta Deus, irmão. Porque ainda tu mora ainda, desculpa, é o que eu gosto de falar e ensinar, ou pregar, dizendo tu, né? Você, eu não gosto de falar isso, porque isso é para nós. Mas tem gente, e eu não quero me enquadrar nesse quadro, assim, nesse aspecto, diante de Deus. Então, talvez uma pessoa aqui, não sei, você ainda continua morando no altar do sacrifício. A vida não consegue romper. Não consegue ter comunhão, vida com Deus, intimidade, profundidade, ouvir a voz de Deus, se relacionar, ser iluminado pelo Espírito. Não consegue, irmão. Tem pessoa que passa o tempo todo dia ali. É a mesma pessoa sempre. Não há um rompimento, não há um sacrifício, não há uma rendição, não há um derramamento, irmão. Da alma. Como é que a pessoa quer entrar no Santo dos Santos, irmão, por preservar a sua vida e a minha vida? Deus não permite. Horrenda coisa cair na mão de Deus vivo. Eu acho incrível que as pessoas pegam, olha, os exemplos bíblicos e só pegam o que quer. Só pega o que quer. O profeta Isaías tá ficando o dedo na cara do povo. Pecado, pecado, pecado. Teve uma visão de Deus. Sabe o que ele disse? Ai
de mim. João Batista, quando viu Deus, irmão. Aliás, perdão, João Batista não, perdão. João, o apóstolo, quando viu o Senhor, caiu como morto quando ele teve a visão. Paulo, do mesmo jeito, Pedro disse, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E as pessoas ficam, isso não é fé não, irmão. Isso não é fé não. Isso é falta de temor. Isso não é fé. Eu creio que Jesus pagou o pecado por mim. Isso aí não é graça, é desgraça, irmão. Porque a graça, ela vem superabundar sobre o coração pecaminoso. Ela vem para perdoar, para cobrir, para realmente apagar. Mas como o pecador não se arrepende, o sangue não pode lavar. Não há clamor pelo sangue, não há clamor, súplica pela expiação. Não há arrependimento de pecados. E a pessoa vai lá, eu quero entrar no Santo de Santo e desfrutar da tua... Ainda canta isso. Não vai não, senhor. Não vai não, que você morre. Vamos se arrepender, vamos começar. Tem muita gente, aí eu vou falar na bacia. Quando chegar na bacia aqui, no segundo ponto, é o que eu vou encerrar hoje, mas quando chegar na bacia, aí a pessoa vai entender que até para fazer alguma coisa para Deus, irmão. Mas primeiro nós temos que ir aqui, ó, para aqui, fica aqui no altar do sacrifício, resolve aqui, pede ao Espírito Santo, deixa ele te conduzir em toda a jornada da oração. Irmãos, o Espírito Santo não pode estar lá no final. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador, ele é quem vai nos introduzir a este lugar. É ele que vai nos conduzir a todo o percurso. Antes de chegarmos ao nosso sacrifício, ele nos convence do pecado, da justiça e lá do juízo, da justiça, ó, do pecado, cometemos aqui, justiça, da jornada reta e do juízo, o encontro no final. É isso. Pecado, aqui, daqui para trás aqui, justiça daqui para frente e juízo, encontro final. Ele vai nos convencer disso. Ele vai nos levar, nos conduzir a toda essa jornada. Mas a pergunta é, você já passou do altar do sacrifício ou quer entrar lá sem resolver as coisas que precisa resolver na oração? Precisa existir arrependimento diário. Tem dia que eu estou aqui, irmão, somente com uma pessoa sanguínea, assim como eu, e também leva para os passivos aí também, viu? Para os fleumáticos, que aí também não falam, porque o não falar não é fruto de sabedoria, o não falar às vezes é passividade e não sabedoria, tá bom? Porque não se registra silêncio, se registra palavras, tá bom? Então, há perigo no muito falar? Há perigo no muito falar, como também é proporcional ao perigo também em se silenciar, tá bom? Eu sei que às vezes o homem silencioso passa como um sábio, mas nem todas as questões, às vezes é passividade. Mas eu, que sou uma pessoa sanguínea, geralmente bocudo, falo, e no outro dia eu disse, poxa, que besteira que eu falei, meu Deus, mas eu não melhoro mesmo, hein? Falo algumas coisas, irmãos, que não deveria ter falado. Tomo uma atitude que não deveria ter tomado. Mas será que eu analiso isso? Será que eu estou sempre, ao notar o sacrifício, olhando para quem está oferecendo o seu bezerro ou o seu cordeiro ali? Será que eu estou olhando para o meu? Será que eu estou transferindo realmente, dizendo, Cristo, paga pelo Rafael? Ou nós estamos sempre chegando lá, Senhor, o Senhor sabe que meu marido, não sei o quê, o Senhor sabe que a minha esposa, não sei o quê, você sabe que o meu patrão toca no coração dele, de faraó, Senhor. A gente ama chegar no sacrifício para fazer expiação pelo pecado dos outros. Irmãos, primeiro somos nós. Nossa vida de oração não pode começar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É assim que começa, meu irmão. É assim que começa. Santificado seja o teu nome. Você tem que saber em qual presença você, em qual audiência você se... A presença de quem você se encontra agora. Começa purificando, irmão. O sacerdote tinha que se purificar do pecado, tinha que se arrepender para poder entrar lá, para poder ouvir a voz de Deus. Se Cristo fez tudo isso por nós,
tudo bem, nos dá direito de entrar, não agora através de um sacerdote ou um sumo sacerdote qualquer, que não pode se compadecer das nossas dores, nem do nosso pecado, mas de Cristo. Porém, entretanto, todavia, precisamos também percorrer esse caminho. Eu sou o caminho. Há quem diga que aquelas 3 portas, né? A entrada do tabernáculo, a entrada do santo e a entrada do santo dos santos, elas têm um nome. Quem diga que era o caminho, a verdade e a vida. Não estou afirmando, preciso de um versículo bíblico para fazer essa afirmação, ou pelo menos de uma teologia para fazer isso. Porém, o vivo caminho, precioso caminho, esse sim. O direito é dado, mas ele tem que ser percorrido. Tem que existir purificação. Sem remissão de pecados, não há, irmão. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Saía ali, eles iam para a bacia de bronze. Já tem um simbolismo gigantesco aí. Depois a gente pode falar sobre o bronze, o ouro e a prata, né? E a madeira de acácia, né? Madeira bruta. Mas não é o mais importante hoje. Mas a bacia tinha... Para você entender essa bacia de bronze, deixa eu colocar aqui. O meu sermão de ontem. A bacia tinha uma importância extraordinária, não somente para física, mas espiritual, entendimento espiritual das pessoas para entrar na presença de Deus. Ela ficava entre o altar do sacrifício e a porta do lugar santo. Então, já é outro acesso. Então, antes, para você acessar aquele lugar, é igual o altar do incenso, precisa ser observado. O altar do incenso, porque ele é linear, eles são portas, eles são acessos. Resolve aqui e entra. Então, já lavou com sangue, agora eu vou ter que entrar. Então, a bacia de bronze era usada pelos sacerdotes, né? Não somente pelo chão, para lavar as mãos e os pés antes de entrar no lugar santo, de oferecer sacrifício, de banheiro. Isso significa o quê? Pureza e santificação. Mostrar que mesmo após o sacrifício é preciso limpar. É preciso se limpar, irmão. Quem for batizado tem que se limpar, sim. Mesmo depois do batismo, tem que se limpar. Para continuar servindo a Deus, tem que sim. Quem subirá ao monte do Senhor, irmão? Aqueles mãos limpos, coração puro. Tem que se purificar, irmão. Tem que se limpar. Eu quero construir um templo para ti, Davi, você não pode. Eu quero construir, deixa eu construir um lugar para ti, eu tenho uma casa para ficar, o senhor não tem. Davi, suas mãos têm sangue, Davi. Tem que haver justiça, irmão. Terceiro significado, aponta para a santidade de Deus e a necessidade de nos purificar continuamente. Irmão, nós temos fundamentos para dizer isso. Em Efésios 5:26, diz que Jesus... A palavra dele nos limpa, a palavra. João 15:3, vós está limpo pela palavra que eu tenho falado. Falado, não é que eu falei, é que eu tenho falado e continuamente temos conversado. Eu tenho limpado a sua mente, o seu coração. Está acontecendo essa limpeza ou parou lá? Ou parou em um dia? Qual foi a última vez que teve um encontro assim, no caminho de Damasco, com fortes convicções, com projetos para entregar a Deus, para fazer as coisas para Deus, de repente ele te derruba por terra, tu cai por terra, acende uma luz e ele diz, está me perseguindo. Cabeção. Se você for cearense, aí vai ser literal, né? Assim como eu. Mas cabeção espiritual. Quanto tempo não acontece isso, irmão? Tem a sua queda aí, o seu encontro. Ou parou, já deu. Já me encontrei com o Senhor, já. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Não, não. Tem um simbolismo espiritual. Eu lembro de 2 passagens bíblicas que estão, né, totalmente carregadas de significado. E eu não vejo as pessoas pregando muitas vezes sobre isso.
né? Uma vez quando eu vi isso, meus olhos foram iluminados pelo Espírito, quando eu vi essas duas passagens, eu disse, eu tive uma revelação, mas depois eu tive que aplicar isso na minha vida. E aí acaba a revelação para ser uma confissão, e depois uma revelação para a confissão e para arrependimento. Mas quando eu estava em Caná da Galileia, a festa, João capítulo 2, diz que o vinho acabou. E eu vejo as pessoas só ficando com esse negócio de melhor vinho no final, melhor vinho no final, melhor vinho no final. E os papagaios ficam só repetindo a mesma coisa, a gente não se aprofunda no texto, que as pessoas só vê o último versículo, o desfecho da história, não consegue ver os detalhes, né? No método ajuda a gente, por causa disso, a gente vê os detalhes, vê as riquezas, vai minerando, vai buscando os detalhes de cada palavra, cada versículo. Então, quando a gente vê ali, Jesus diz, olha, eu quero 6 talhas aqui, né? E já tem um simbolismo dos 6, e os 6 já tem um simbolismo do homem, igual os utensílios do tabernáculo são 6 também. Então, eu quero 6 talhas aqui, né? Enche-las de água. E essas talhas de pedra, elas são interessantes, porque diz o texto de João 2 que elas eram para purificação. Ou seja, elas são a mesma que é usada lá em Marcos 7, naquele momento, no fato, né? Que Jesus estava lá com os apóstolos e os fariseus, por que os teus discípulos não lavam as mãos, se purificam antes de comer? Aí Jesus diz, o homem não paga pelo que entra, mas sim pelo que sai da sua boca. Eles tinham o quê? A purificação, eles lavavam as mãos, e no livro da cultura judaica, no Manual dos Costumes Bíblicos, que está na mesa ali, tem que lavar até aqui, ó, até esse osso aqui, né, do punho, então você tem que lavar até aqui, as 2 mãos, para poder se alimentar. Então, onde é essa água que eles lavavam? Era qualquer água corta? Não, não. Tinha que nascer 6 talhas, né, limpas ali, que não se corrompia a pedra. Nessas 6 talhas é que deveriam ir lá, nessas talhas, lavar as suas mãos, se purificar por fora para comer. Jesus, lá em Marcos 7, diz que não era essa purificação que ele queria. Mas aí Jesus pega essa água e transforma em vinho, que o vinho simboliza o sangue, que na cabeça de muitos aí é só alegria. Para com esse negócio, vai ficar a vida toda só nesse negócio aí, só alegria, alegria, alegria. O vinho simboliza alegria. Para com essas coisas, fica bitolado só com uma coisa. Desculpa, irmã, porque o pessoal só lê a vida toda, a mesma coisa, só vê a mesma coisa no texto. Não consegue se aprofundar. Então, essa água transforma em vinho, que o homem pega e não lava por fora, mas toma, que simboliza o seu sangue, que purifica o homem por dentro. Então, tem riqueza demais no texto, tem riqueza demais na bacia, na purificação, porque lavava-se as mãos na bacia de bronze e lavava-se os pés, por causa do caminhar. Jesus foi lavar os pés dos discípulos, João Pedro disse, não, Pedro, não, se eu lave não lave não, se você não lavar, você não vai ter parte comigo, não. Não tão lá do meu corpo de não, só bate os pés. Obras e caminhar. Tem gente fazendo muita coisa para Jesus, mas com as mãos sujas e os pés tortuosos. Sem lavar, sem se purificar para fazer. Não há temor, irmão. Tem gente subindo em púlpito sem temor. Eu acho que era para me ter morrido assim umas 1000, sei lá, não 1000 é exagero, mas algumas vezes para me ter morrido em cima de um púlpito. Pelo meu coração peludo, raivoso, chateado, triste, magoado ou qualquer outra coisa. Eu decidi, tomei decisões na minha vida, fiz resoluções há um tempo atrás, e tenho tomado de, cara, segue o teu caminho, eu sigo o meu, vamos viver em paz, mais tarde a gente se encontra lá na frente e vamos nessa. Sem ficar trazendo histórias, pessoas, marcas no meu vitimismo. Mas tem gente, irmãos, que ainda continua fazendo as coisas para Deus, entrando na presença para realmente
para poder servir ao Senhor, ministrar ao Senhor, tocando, cantando, pregando, anunciando, falando, e não há purificação para fazer isso, santificação. A pessoa não se preocupa em a palavra lá vai, a pessoa entender o que está fazendo. Faz de qualquer jeito, cumpre a tabela, vou lá para a célula mais uma vez, vou tocar mais uma vez, vou pregar mais uma vez, vou cantar mais uma vez, vou limpar mais uma vez, mas o coração ainda continua o mesmo. Eu acho que já deu, irmão. Eu acho que já deu. Eu acho que poderia existir um pouco de tremor, nem temor, tremor na presença. Saber que se a gente partir daqui para frente, irmão, muita coisa pode acontecer. Ir para a igreja e não ter temor já é muito grave. E fazer as coisas para Deus sem temor é grave ao quadrado. Deveria ser duas coisas, né? Para ter uma multiplicação. Uma coisa ao quadrado é a mesma, né? Nesse caso. Uma coisa só um, não dá, né? Mas viver e servir a Deus sem temor, isso ao quadrado é problema. Não? Isso é problema. Não tem que ficar aqui hoje, na bacia. Porque precisa de uma reflexão. Precisa pedir ao Espírito Santo nesse momento para nos conduzir a um lugar de arrependimento. Se você continua ainda fazendo o que está fazendo, brigado com o seu pastor, com o seu líder, para. Melhor parar. Melhor parar. Está impuro, está manco, está com manchas. E você, líder, se continua fazendo ainda, com problemas com os seus liderados, é melhor parar também. Para, limpa isso e faz em paz. Vai ministrar ao Senhor em paz. Talvez não aconteceu com ninguém aqui não, mas já aconteceu comigo. De subir, às vezes, em um púlpito e falar coisas, irmãos, que tinham um endereço. E isso é errado. Isso é errado. Precisamos ser puros na palavra, nós precisamos pregar a palavra de Deus. E não desabafar a palavra de Deus. É que vai ter momentos que você tem que corrigir todo mundo, isso é um fato. E até quando acontece um problema na igreja e você vai ter que resolver esse problema, para não se espalhar e propagar, você vai ter que corrigir no público mesmo. Mas tem que ter muito cuidado. Até onde é você, até onde é sua alma. É assim, né? Deus em você, ou até onde é só sua alma vomitando lá, falando, dominando tudo. Até onde Deus está te usando. Você está sendo íntegro com a palavra. Até quando, até que ponto é a sua ferida falando. Está tocando, mas não está gostando. Está fazendo tudo, mas sem entendimento. Sem limpar para fazer. Eu não gosto muito, eu vou ser bem transparente com esse negócio de subiu no altar, vem aqui no altar para me orar por você. Eu, particularmente, não gosto muito. Mas não está de todo errado, não. Quando o altar se torna o palanque, o palco, aí está errado. Mas, pelo menos, não estou falando somente do local, mas eu estou falando de um lugar que as pessoas estão ali para serviço do reino de Deus. Alguns vão para ouvir, outros vão para ministrar ao Senhor. Era para todos estar fazendo a mesma coisa, fato. Porém,
nossa organização de culto, nossa liturgia e os microfones ligados, faz uma certa seleção de quem está na frente e quem está indo sendo conduzido. Isso é um fato, não é interpretação. Isso já chegamos à conclusão que o objetivo seja esse, ou não. Então, se torna uma interpretação. E eu acredito que precisamos rever. É muito perigoso. Porque quando há ausência de luz, as trevas é quem domina. Se não há expiação, se não há arrependimento de pecado, não há expiação, não há cura, não há... É só ler 1 João, capítulo 1. Lê 1 João, capítulo 1, que você diz assim, poxa, esse cara estava desde o começo tentando refutar isso aí, mas eu li isso aqui agora, já acabou. Pecado e púlpito é, é perigoso. É perigoso. E não adianta você ir, igual Nicodemos, na calada da noite, falar com um pastor, não. Seria bom que você dissesse, pequei, mas eu quero conserto. Pequei, mas eu quero mudança. Então, aí as pessoas perguntam, deixou de tocar, deixou de pregar, foi que houve? Não, estou dando um tempo. Não, não, cara, tenho cometido alguns vacilos. Pequei contra o Senhor e contra a igreja do Senhor. Preciso me arrepender, preciso começar de novo. Preciso estar bem para fazer isso daí. Estou pecando. Eu vou encerrar com isso. Isso vai para tua cabeça. Todo mundo fala sobre fazer da casa do Senhor comércio. E aí, quando você vai vender um lanche ou um livro, aí, cara, estão fazendo da casa do Senhor comércio. Jesus chegou e bateu, quebrou em tudo. Não era nada disso. Não era isso que ele queria ensinar naquela passagem, eu vou explicar por quê. Confundem, pega as coisas. O que é que eles estavam vendendo, os cambistas? Eles estavam vendendo os animais, também, né? Os animais que você deveria sacrificar lá no altar. Os vendedores estavam fazendo isso. Aí eu acho interessante que as pessoas pegam só a parte da venda. Elas não entendem o que está por trás, o que está acontecendo. Vamos lá. Só fica lendo João a vida toda, por isso não entende. Eu gosto de ler João. João, acho lindo João. Uhum, certo. Mas o resto da Bíblia não presta, não? Se entender João, tem que ler o resto da Bíblia. Quando você tem que oferecer um sacrifício ao Senhor, você não ia na bodega, no mercadinho do seu Zé, comprar, não. Você tinha que pegar do seu melhor. Você pegava daquilo que era seu, que estava ali, que você poderia usar, mas decidiu não usar. Decidiu renunciar por Deus e para Deus. Na verdade, ele não se beneficia em nada com isso, somente nós. Mas estava ali, ao seu alcance. Quando você amarra o seu sacrifício, sai caminhando com ele em direção ao templo, passando, atravessando toda Jerusalém, subindo o monte, você está confessando que você é um pecador arrependido. Agora não, você chega na cidade, todo pomposo, cheio de riquezas, passa a cidade todinha como um justo. Chega lá, eu quero aquele, vamos negociar aqui. Não, 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 faz por menos. Faz por menos. Aí vai lá e oferece. De qualquer jeito. É por isso que ele virou a banca. Cadê o pecador arrependido que pegou do seu melhor e veio confessando em todo o percurso que estava arrependido do seu pecado e que trouxe do seu melhor para oferecer ao Senhor? Não existia mais. Estava entrando na cidade, era um homem com dinheiro. Uma mulher com dinheiro que agora iria escolher o que ia sacrificar ao Senhor.
É isso aí que significa. Então, pode voltar a vender o lanche no final, tá bom? Pode ficar tranquilo, venda lá o livro. Fique em paz. Deixa esses xiitas que não se preocupam em observar todo o texto, não deixa não que eles impeçam com seus argumentos. Não falando do pastor local, não. Porque aí o pastor é local e tem um entendimento. Se é tempo ou não, se pode ou não, aí é outra coisa. Estou falando dos críticos. E que é os que menos ofertam. É os que menos ofertam. Os críticos são os que menos ofertam. Para uma salinha das crianças, para o melhorar estacionamento, ou para qualquer outra coisa. É os que menos ofertam, os que mais criticam. Porque se estivesse ofertando, queria que multiplicar. Todo ofertante, irmão, gosta de multiplicação. Ele queria que tivesse mais, para poder ficar melhor ainda. Ele está doido para aquele projeto acontecer. Ele está doido para aquilo ali ter vida. Então ele está dando, está dizendo, eu quero, estou investindo, eu quero isso. Aí, qualquer coisa que é feita para melhorar, ele diz assim, vai dar certo, estou dentro disso. Mas quando ele não quer, nem ajuda, nem compra, ainda reclama e dá por obrigação. Mas aí fica um princípio para a gente, tá bom? Fica um princípio para entendermos que não é qualquer sacrifício feito para Deus no altar que ele recebe. Fica aí a verdade de que, como dizia um amigo meu, pastor, nem tudo que reluz é ouro. Ele dizia isso às pessoas lá, fervindo lá onde a gente estava. Nem tudo que reluz é ouro. Então, vamos ter cuidado, irmão. Você recebeu aplausos, eu recebi aplausos pelo nosso louvor, pela nossa ministração, pelo nosso serviço. A pergunta é, subiu? Os céus receberam? Vamos ver o que vai dar. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã. O louvamos por tua presença e pelas verdades aqui faladas no nosso coração. Temor. Temor, o que vem no meu coração hoje, essa manhã. Eu preciso estar puro, Senhor, e resolvido cada dia, a cada dia, para poder continuar esse serviço. Não são os ausentes que precisam ouvir minha opinião, mas na presença do sujeito é que eu preciso falar. Então, que assim seja, Senhor. Obrigado por tudo. Nós o louvamos, Pai, por tua presença. Espírito Santo, muito obrigado pela palavra ministrada esta manhã. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tomei uma decisão de colocar um vídeo extra lá no canal, e vai ser esse aqui, tá bom? Vai ter a aula 3, a gente vai colocar lá toda a escola, mas hoje nós vamos colocar um extra. Vai ser esse vídeo de hoje, tá bom? Então vou colocar lá, já vou baixar esse vídeo, vou colocar aqui, só cortar o começo e o final, isso que eu tô falando aqui agora, e vou deixar lá esse extra lá, tá certo? Porque rapidamente agora, já agora a gente já tira do canal, então não vai estar mais lá. Mas eu vou colocar no nosso canal lá, pessoal, que depois vai se transformar no canal da tenda. É o que a gente quer fazer, tirar o meu nome lá e colocar o da tenda, porque aí vai tirando o homem dessas coisas, né? Vai tirando a gente e vai deixando mais corpo, mais corpo. Então a gente vai tirar meu nome lá, vai colocar, vai ser da igreja, né? Então a gente já vai transferindo aos poucos aí, certo? Mas por enquanto tá meu nome lá ainda. Rafael, eu vou ver como é que eu faço essa mudança, pedir ajuda do Taz me ajudar nisso. E a gente fazer essa mudança, essa transição, e vai ser o canal da igreja. Tá certo? Já tem 600 e poucos lá, vai lá, se inscreve no nosso canal lá. Eu vou mandar o vídeo hoje, você vai lá, assiste, se inscreve e compartilha. E aí você vai estar junto conosco, vai transmitir os cultos, vai ser bem legal, né? Nós tivemos uma palavra muito violenta, semana que vem os meninos pré, então vai ser bem, vai edificar muito sua vida, tá bom? Vai transmitir para o Instagram, vai transmitir pelo YouTube. Então, Deus abençoe vocês, obrigado por esta manhã, reflitam sobre o que foi falado, eu estou
muito tocado, impactado com essa palavra. Para mim, particularmente, tem servido bastante. Eu tenho visto mudanças na minha vida de oração, na minha mentalidade, no meu caminhar, na minha conduta, na minha postura, andando por esses princípios. Então, eu sugiro que você reflita sobre isso, tá bom? Não faça com vitimismo, não faça por obrigação, não faça com mágoa, não faça com mãos impuras cheias de sangue. Lave, se lave e faça. Para de ajudar e reclamar. Para de servir e reclamar. Tem gente que dá com a mão e tira com a boca. Não é nem tira com a outra, tira com a boca, porque fala tanta bobagem. Tem gente que canta uma canção e com a mesma boca fala um bocado de coisa. Então, que canção é essa para o Senhor, irmão? Às vezes prega para os outros, é animado no culto para pregar, mas para a própria vida não consegue. Então, desculpa, mas está na hora de a gente quebrar a hipocrisia, deixar ela no devido lugar, tá bom? Deus abençoe vocês. Amanhã não esquece.